pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e estamos iniciando mais um programa Saberes em Casa. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. No programa de hoje e durante todo o mês de março, nós vamos abordar um assunto de extrema importância, muito importante. Sabe qual é? A água, exatamente. A água é extremamente importante para as nossas vidas e a gente vai descobrir essa importância durante todo este mês de março. Vamos começar visitando um pouco da história lá das primeiras civilizações. Vamos ver esse vídeo aí? A existência de água não é uma condição necessária apenas para a vida, mas também para o surgimento de civilizações. As populações humanas sempre se fixaram ao longo de bacias hidrográficas. As primeiras surgiram na Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. Os egípcios construíram suas cidades e desenvolveram sua agricultura na bacia do rio Nilo. Os hebreus surgiram na bacia do rio Jordão e os chineses se desenvolveram às margens dos rios Azul e Amarelo. Atualmente, isso não é diferente. As maiores cidades do mundo estão sempre próximas de grandes bacias hidrográficas. A importância da água vai além do seu consumo humano. Ela é fundamental para a agricultura, geração de energia, atividades fabris, saneamento básico, entre tantas outras aplicações. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a professora Priscila e eu vou dar continuidade ao programa de hoje. Mas no próximo programa, o professor Jefferson estará de volta. Combinado? Como ele falou no início do programa, a gente vai falar esse mês sobre a água, né? E vocês puderam perceber, com esse pequeno vídeo que vocês assistiram, que na história da humanidade, os rios desempenharam uma função elementar no surgimento das primeiras civilizações. Nessa região passavam importantes rotas comerciais e o solo era muito fértil devido às cheias dos rios Tigre e Eufrates. E por isso, os povos que ali chegavam iam se fixando e se apropriando das terras. E com o passar do tempo, eles passaram a necessitar de mais terra para plantar, devido ao crescimento da população. Esses rios que eu falei, eles eram muito bem utilizados pelos mesopotâmicos na época das cheias, porque eles utilizavam a água para a agricultura, para irrigar a terra e evitar os períodos de fome tão longos naquela época. E com o passar dos séculos, a agricultura foi se aperfeiçoando e foi se fazendo indispensável a construção de obras de irrigação que pudessem ampliar a possibilidade de produção de alimentos. Mas olha só, essa história de se organizar próximo aos rios não é só das civilizações antigas não, viu? Muitas das nossas cidades cresceram às custas dos seus rios. É verdade. Em todas as capitais brasileiras, incluindo São Paulo, os rios tiveram um papel muito importante no desenvolvimento urbano. Vocês conseguem perceber por que é tão importante cuidar da água? A água, ela é tão importante que ela ganhou um dia só dela. É isso mesmo. Esse dia vai ser comemorado nesse mês de março. Vocês sabem que dia é esse? Que dia que a gente comemora o Dia da Água? Bom, esse dia é comemorado no dia 22 de março no mundo todo. Curiosidade legal essa, né? Pois é, e esse dia foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e teve o objetivo de alertar a população sobre a importância da preservação da água para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta. Mas a gente não deve se preocupar com a água somente nessa data, não é verdade? Essa deve ser uma preocupação diária de todos nós. Todo dia a gente tem que se preocupar com a água.
E isso fica claro no artigo 4º da Declaração dos Direitos da Água. Vamos acompanhar esse artigo? O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e dos seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Artigo 4º da Declaração dos Direitos da Água. Vocês viram que a água também tem os seus direitos? E que a gente precisa garantir que esses direitos sejam preservados para que ela não acabe, não é verdade? Então, até aqui a gente viu a importância da água, né, na organização das civilizações, a gente viu a importância da água no desenvolvimento urbano, a gente viu que ela é importante também na produção de alimentos, não é? E agora a gente vai falar também sobre a importância dela para o funcionamento do nosso corpo. A gente vai focar um pouquinho no funcionamento do nosso corpo em relação à água, né? Você sabia que a água é fundamental para todo esse funcionamento do corpo da gente? É isso mesmo. Na verdade, a água ela desempenha diversas funções no nosso organismo. Então a gente vai acompanhar, eu quero que vocês acompanhem aí todas essas funções dela, tá bom? Eu vou falando uma por uma. Por exemplo, a primeira, transporta substâncias para as células. É verdade, a água, ela atua como um solvente. Então, ela vai transportando diferentes substâncias para as células, substâncias como minerais, nutrientes e vitaminas. A água também, ela desintoxica o nosso organismo. Ela é responsável pela desintoxicação do organismo quando ela leva as toxinas para os rins e elimina, né, através da urina. É legal, né? A água também, ela regula a temperatura do nosso corpo, né? Como que ela faz isso? Ela regula a temperatura do nosso corpo porque ela compõe o nosso suor. E uma outra função da água no nosso corpo é que ela facilita a digestão. A água regula o nosso intestino, evitando que os resíduos dos alimentos, né, aquilo que o nosso corpo não absorve, se solidifique e cause algum problema na nossa saúde. Legal, né? Pois é, diante de tantas funções, é fundamental que a gente fique o quê? Hidratado ou hidratada, não é verdade? Não sei se vocês sabem, mas recomenda-se a ingestão de 2 a 3 litros de água por dia. Vocês estão tomando bastante água? Isso para que o nosso organismo funcione adequadamente e essa água ela pode ser retirada também de alimentos. Além da água, também alguns alimentos contêm, né, água. E vale lembrar que a quantidade de água a ser ingerida por uma pessoa ela está relacionada também com as atividades que ela realiza e com o seu estado de saúde, né? Então, e além disso também tem o clima. O clima também influencia na quantidade de água, né? Que a gente tem que ingerir. Em dias muito quentes, por exemplo, a gente tem que beber ainda mais água, né? O que também é válido para aquelas pessoas que realizam atividades físicas, né? Que são, tanto no calor quanto quando a gente faz atividade física, a gente transpira mais. Então, nunca se esqueçam que a gente sempre tem que se hidratar. E dando atenção especial, como eu falei, aos dias quentes e às práticas de atividades físicas mais pesadas. Bom, e por falar em temperatura, você sabia que a temperatura pode influenciar nos estados físicos da água? É verdade, não sei se vocês já ouviram falar dos estados físicos da água. A gente vai falar um pouquinho sobre eles agora, tá bom? Então, os diferentes estados físicos da água, eles podem ser observados no nosso planeta de forma natural. Naturalmente, você vai encontrar água nesses diferentes estados físicos, né? Por exemplo, a água dos rios e dos mares, ela está no estado... Que estado ela está? No estado líquido, não é verdade? Um outro exemplo, a água que sai das nossas torneiras, também, quando a gente abre a torneira, também está no estado líquido. Na verdade, essa é a principal forma como a água é encontrada no planeta, tá? No estado líquido. Agora, a água das geleiras, por exemplo, né? Está no estado sólido.
né? O que é o estado sólido? Nesse estado, né, no sólido, a água adquire uma forma e um volume bem definidos. Como, por exemplo, quando a gente coloca a água na forminha de gelo e põe no congelador, né? Quando você tira, tá lá os cubinhos de gelo já na forma sólida, né? Aí é a água. Na atmosfera, a gente encontra a água no estado gasoso, né? Por exemplo, quando a gente ferve a água lá na casa da gente, a gente observa que, ao colocar na panela, ela está no estado líquido. Mas quando ela é submetida a altas temperaturas ali ao fogo do fogão, ela passa do estado líquido para o gasoso, né? Quando ela começa a ferver, ela começa a evaporar, né? Você pode perceber, por exemplo, que se você demorar muito tempo deixando ela ali fervendo, ela acaba não tendo mais água na panela. Por quê? Porque ela evaporou tudo, né? Legal? Nossa, quanta coisa a gente aprendeu hoje, né? E a água, isso e muito mais. Mas vamos lá, por hoje a gente está chegando ao fim, né, de mais um programa. Eu espero ter despertado em vocês algumas reflexões sobre a importância da água para a humanidade. E não é por acaso que existem tantas preocupações com o acesso e com a qualidade desse recurso tão importante, não é verdade? Bom, agora procura se lembrar de tudo que a gente falou aqui no programa de hoje, né? A gente falou bastante coisa. Você observou, né? Você observou que o resfriamento e o aquecimento alteram o estado físico da água? Lembra que eu falei agora há pouco? Agora, observa como é a água que sai da torneira, o que acontece quando colocamos a água no congelador, né? Que foi tudo que eu falei, a água fervendo na panela, as roupas molhadas no varal, né? As nuvens que começam a se formar no céu. E faz um registro do seu caderno, depois de observar tudo isso, né? No caderno, numa folha de sulfite. O que aconteceu com a água em cada uma dessas situações? Fique à vontade para registrar, né? Outras situações também que você perceber aí em relação à água e essas mudanças que a gente conversou. E não esquece, se puder e quiser, coloca lá, manda nas suas redes sociais com a hashtag Saberes em Casa. Combinado? E não se esqueçam, hidratem-se, como a gente já conversou hoje aí, que é muito importante, e cuidem-se. Tchau, tchau!